quarta-feira, 19 de julho de 2022. Monsenhor de Galareta, manipular sem chamar a atenção de si mesmo. Então aqui tem um retrato da igreja dele em Madrid. O texto, a observação até curiosa. O bispo muito fiel, muito cioso de si, não é? Diante de sua igreja madrilena, em estilo mais cabalístico. Vamos hoje tratar de uma personagem chave da nova fraternidade de São Pio X. Não se trata de Monsenhor Felé, que pessoalmente nunca escondeu seu jogo de completa ligação com a Igreja Nova da obra de Monsenhor Lefebvre. Pois é, sujeito traidor mesmo. Falamos sobre Monsenhor Afonso Ruiz de Galareta Renua, nascido em Torrelavega, na Cantábria, Espanha, em 14 de janeiro de 1957. Le Figaro, de 11 de julho de 2018, não está enganado quando afirma que a escolha de Monsenhor de Galareta como assistente do padre Pagliarani atrasará o acordo com Roma. Ele não fala em anular o acordo. Entretanto, com o padre Pagliarani, uma dupla linguagem para neutralizar toda a resistência é, sem dúvida, o pior dos piores entre aqueles que traíram de pleno conhecimento a causa da obra de Monsenhor Lefebvre. O autor do texto, Eric van den Bavière. Fonte, O Cavaleiro de Cristo Rei, número 5, 15 de maio de 2019. Monsenhor de Galareta gosta porque afirma nada querer ceder diante do modernismo. Contudo, ele fez tudo para facilitar a aproximação com a Roma modernista. Porque ele é mais perigoso do que Monsenhor Felé. Ora, é este homem perigoso que acaba de ser promovido a primeiro assistente da Fraternidade de São Pio X. Monsenhor de Galareta é olhado como um homem forte, clarividente, que não deixará se vencer, enganar diante da Roma modernista. Ninguém pode negar que Monsenhor Galareta seja profundamente clarividente a respeito das consequências de um acordo com uma Roma não convertida do modernismo. Monsenhor de Galareta preveniu, durante longo período e de maneira muito detalhada, contra os perigos de um acordo com a Roma não convertida do modernismo. Ele não pode ter esquecido seus argumentos. Como então não ir contra a confissão e a defesa pública da fé, contra a necessariamente pública proteção dos fiéis e da Igreja? A perda de gerações futuras e de sua própria alma. A lucidez sobre este ponto é pungente e todos não poderão senão ser apanhados pela aproximação
entre esta passagem e a atual conduta de Monsenhor de Galareta. Citação. Vós me direis, é muito duro, sim, é muito duro, mas será mais duro perder gerações que virão depois de nós, perdendo nossa alma. A submissão às más autoridades. Obedecer a quem? Obedecer a quê? Como nos submeter e obedecer a autoridades que continuarão a pensar, pregar, governar como modernistas. A incorporação a um mau ambiente, cadrão, é preciso olhar o conjunto em que eles querem nos incorporar. Um acordo é, queiramos ou não, integrar-nos no sistema deles. Quer dizer, são avisos dele, né? Advertência dele, né? Exatamente. A cooperação no mal, para o mal dos conciliares. Digo que nós não podemos cooperar com aqueles que vão contra a fé católica. É o que está dito por São Paulo. O exemplo da devastação de Campos é, nesse contexto, palavra dele, né? Preciso que nos propõe um acordo puramente prático, coisa que foi feita com Campos, e estamos vendo, depois de 3 anos, os efeitos devastadores. Um aviso, tomar cuidado, autorizado. O aviso do padre Ferrer, secretário do cardeal Canizares: não faça um acordo com Roma. Ela não poderá manter o que vos prometer. Não recebemos outros avisos semelhantes em Roma. Nós recebemos também outros avisos parecidos em Roma. Que coisa, né? Mas ele viu tudo. A duplicidade das autoridades da Venerabilidade de São Pio X. Todo acordo puramente prático suporia uma contradição de nossa parte, uma dissociação entre a fé que temos no coração, a fé que temos no coração, e a fé que temos nos lábios. O desrespeito de sua palavra e de seus compromissos. Ir no sentido de um acordo prático seria negar nossa palavra, nosso compromisso diante de nossos padres, nossos fiéis, Roma, o mundo todo. O encorajamento à mundanidade. Isso nos protege, por exemplo, do desejo imoderado de sucesso, de bons resultados, o que foi uma ocasião de queda para muitos. Aí está a chave para se resolver os problemas de todas as famílias católicas. A aproximação do mundo ao mundo. Há uma preservação, um afastamento, uma separação, portanto, uma renúncia que é inevitável se não se quer ser contaminado pelo espírito mundano. Nada de mal para um único bispo, né? A duplicidade das autoridades da Fraternidade de São Pio X. Todo acordo puramente prático suporia uma contradição de nossa parte, uma dissociação entre a fé que se tem no coração e a fé que se tem na boca. Eu não respeito a própria palavra e os próprios compromissos. Palavra de novo da Galareta, né? E, no sentido de um acordo prático, seria negar
nossa palavra e nossos compromissos diante de nossos padres, fiéis, Roma, diante do mundo todo. Estímulo para a mundanidade. Isso nos protege, por exemplo, do desejo imoderado, do sucesso, dos bons resultados, o que foi uma ocasião de queda para muitos. Aí está também a chave para resolver os problemas de todas as famílias católicas. O aproximar-se do mundo. Há uma preservação, um afastamento, uma separação, portanto, uma renúncia que é inevitável se não queremos ser contaminados pelo espírito mundano. Nada mal para um bispo. Parece forte, porque muitas vezes repetiu que recusava todo acordo prático sem acordo doutrinal. Esta fórmula é uma constante nas pregações de Monsenhor Galareta e nos escritos mais importantes, como os sermões de ordenação de 2004, 2008, 2011 e o documento de trabalho de Albano em outubro de 2011. Parece forte porque ele soube se opor publicamente a Dom Pelé. Parece um homem forte. O Monsenhor Galareta ganhou honras de conservador, oposto a Dom Pelé, por ocasião de sua apresentação do documento de Albano em 2011 e sua assinatura de aprovação da Carta dos Três Bispos de 2012, assinada juntamente por Dom Tissier e Dom Williamson. Agrada porque ele quer evitar a explosão da paternidade de São Pio X e da tradição, favorecendo a paz e a união das famílias. As citações de Monsenhor Galareta são numerosas, mostrando a importância capital que ele dá ao assunto. Citação. O simples fato de se comprometer neste caminho engendrará em nós a dúvida, as disputas, a desconfiança, acordo com Roma, né? Partidos, sobretudo a divisão, a divisão, provocará a divisão e, por reação, uma anarquia. É preciso evitar a divisão. A chamada de atenção é constante, Monsenhor Galareta, nos anos 2000 e 2010. E o distingue entre seus companheiros. Para lembrar, Monsenhor Galareta não tinha medo de ver partir um número, ainda que elevado, de recalcitrantes abandonarem a comunidade. Para famílias tradicionais, já duramente provadas desde os anos 60 pelas divisões numerosas, essa preocupação era bem-vinda. O risco de novas separações era temido por muitos em um mundo que marginaliza os tradicionalistas. Monsenhor Galareta tem, contudo, feito para facilitar o acordo. Outro texto. Então, que ele está contra o acordo, né? Chama a atenção dos perigos. Agora, ele fez as oposições se calarem e os que eram contrários também se calarem. Aos padres que se apoiam em orientações dadas por Monsenhor Lefebvre depois das sagações para recusar o acordo com Roma que se delineava já em 2008 a 2010,
Ele respondia, em substância, o seguinte: Nosso Lefebvre morreu. Não é mais ele que dirige a fraternidade. Agora somos nós. A situação mudou e cabe a nós tomar as novas iniciativas, dar novas orientações. Os testemunhos são numerosos. O Sr. Galareta praticou esta medida para cortar as oposições junto às comunidades religiosas das quais ele era bispo referência. Dominicanos, capuchinhos, beneditinos. Ele fez a mesma coisa junto aos padres religiosos, religiosas e oblatas de sua própria congregação. O padre Merreu, em Unier, poderia demonstrar, para não citar senão um só exemplo, fez também a mesma coisa junto aos fiéis, como por exemplo em Bahia, perto de Versalhes, em 2016. Não tomou a defesa de Mr. Williamson quando da expulsão de Mr. Williamson da fraternidade. Justifica, por antecipação, todas as derivas, pois, segundo ele, a fraternidade de São Pio X tem razão, mesmo quando ela se engana. Eis uma citação de Monsenhor Galareta, de 13 de outubro de 2012, em Villepreux, que Deus deveu apreciar em seu justo valor. Palavras dele. É quase impossível que a maioria dos superiores da fraternidade se engane numa matéria prudencial. E se isso, por acaso, não é mais impossível que seja, ocorrer, tanto pior. De qualquer forma, se vai fazer o que a maioria pensar. A última frase foi, em geral, apagada das cópias, das transcrições, mas eu escutei a gravação original. A passagem aí está. O mais impressionante é que a multidão não o interpela com cólera, pois trata-se da traição pura e simples de seu cargo pastoral, pela aceitação antecipada de uma decisão errada tomada pela maioria do capítulo geral. É ele que encontra a astúcia das condições prévias, autorização universal da missa tradicional, levantamento das excomunhões, discussões doutrinais, o que permitiu desencadear o processo de acordo entre a fraternidade e Roma. Em Econe, em 2008, por ocasião do sermão das ordenações sacerdotais, Monsenhor Lefebvre, Monsenhor Galareta afirma: o que nós pedimos já há longo tempo são as etapas prévias. Contudo, essas condições provam que Roma quer um acordo, mas não que saia do modernismo, o que é a única condição para uma aproximação legítima.
Foi ele que encontrou a distinção entre os pontos negociáveis e os pontos não negociáveis do capítulo geral de 2012, o que deu tranquilidade aos preocupados, aos inquietos. Ele defende essa distinção com um grande calor em 13 de outubro de 2012, em Villepreux. Contudo, ele admite, no mesmo dia, que ao menos um ponto negociável não era a autoridade dos bispos modernos, mas ele nada mudou a seguir. Justificou-se e continuou tranquilamente a favorecer o acordo. Sua frase, nenhum acordo prático sem acordo doutrinal, é uma fumaça. Aprovou todos os acordos práticos sem acordo doutrinal, como, por consequência, aceitar a doutrina modernista. Esses acordos práticos provocaram o reconhecimento do Código de Direito Canônico Moderno para casamentos em 2017. Ele justificou o acordo sobre as ordenações em 2016 e acha normal que, em contrapartida, a fraternidade comunique a Roma o nome dos padres ordenados. Imaginem Cadudal comunicando a Napoleão o nome dos chefes da Chouannerie em troca de um reconhecimento. Ele não levantou a voz contra o reconhecimento das absolvições dadas pelos padres da fraternidade São Pio X e por 2 vezes em 2014 e 2015, por ocasião do Ano da Misericórdia. Ele não protestou também contra os outros reconhecimentos mais discretos sobre pontos de administração e atitudes judiciárias que engendram uma presença cada vez mais forte do novo Código de Direito Canônico dentro da fraternidade. A penetração, portanto, da Igreja Nova na fraternidade. Ele avalizou tudo, defendeu tudo. Estes são os fatos, o resto é ilusão. Como entender esta aparente contradição? O que incomoda Monsenhor de Galareta não é mudar, mas mudar na hora errada. A melhor luz para compreender esta contradição reside nesta frase escrita por Monsenhor Galareta mesmo, em 2011. Não é o momento de mudar a decisão do capítulo de 2006 em um acordo prático sem solução da questão doutrinal. Não é correto nem prudente lançar-se a preparar os espíritos no sentido contrário, antes que entre nós venha a convicção, o consenso, a decisão para mudar. A questão não é mudar ou não mudar, é a hora certa de mudar. Esta frase mostra a velhacaria da personagem. Nossa Senhora. Garante-se para mudar mentalidades com mais facilidade, para facilitar o acordo. Tem que as cabeças irem mudando. Monsenhor de Galareta nunca foi, por princípio, e apesar de todas as suas belas palavras, contrário a um acordo puramente prático. E isso mesmo bem antes de 2012. Infelizmente, somos bem obrigados a constatar, para arrancar sua máscara publicamente, como nós devemos fazer
para os liberais que têm influência na Igreja. Em 2004, Iacone, ele prediz que o acordo virá em seu tempo próprio e não será puramente prático. E acordos veio em seu tempo, que o acordo veio em seu tempo, nós realmente admitimos. Mas o que quer dizer seu famoso não acordo puramente prático anterior, ao passo que fez tudo o contrário? Tratava-se de uma frase tranquilizante, diplomática, conciliadora apenas. Em 2008, vimos que ele diz ter endossado, desde longo tempo, a iniciativa das condições prévias, cuja outorga por parte de Roma é saudada por uma tríplice injúria. Primeira injúria para com a missa de sempre, chamá-la de rito extraordinário, colocado depois do novo, chamado ordinário. Segunda injúria, exaltação do novo rito, canonizado e colocado acima do rito de sempre. Terceira injúria, a impiedade para com nosso Senhor Marcel Lefebvre e Castro Maia, 2, nunca reabilitados por Roma e cuja excomunhão não foi retirada, e os padres da Fraternidade de São Pio X, sempre considerados por Roma como suspensos de ordem. Além disso, não é o levantamento das excomunhões que precisava pedir, pois elas não valiam nada mais que Roma declara sua nulidade e sua injustiça. Em 2011, no documento de Albano, em que ele se coloca, se chama de em oposição, Monsenhor de Galareta escreve que um acordo é, por princípio, visualizável. É visualizável por meio de uma maioria do capítulo geral. Não é, portanto, a doutrina em si que deve prevalecer, mas o número de apoiadores desta ou daquela posição. É visualizável apesar de tudo o que Monsenhor de Galareta entrevê de destruição da fé tradicional. Ele apresenta a mudança e isso mostra a sua malícia no que 99% do documento é contra o acordo e 1% a favor. Mas o princípio do acordo está desenhado nesse 1%. Dissemos que o jogo de condições prévias, negociáveis e não negociáveis, saiu da caixa de ferramentas. De 2012 a 2018, ele referenda todas as prevaricações de Monsenhor Ferrer, como já vimos. Espírito falso, ele tem a arte de esvaziar as palavras do seu sentido próprio, ao passo que ele não é nominalista como Monsenhor Ferrer. Para subverter, é preciso mudar o sentido das palavras. E Monsenhor de Galareta não se priva de fazê-lo. Assim, no sermão de ordenação de Iacone, em 2017, que quer dizer santidade do padre. O padre pode ser santo deixando os lobos se aproximarem do rebanho? O que quer dizer Monsenhor Lefebvre? A palavra dele. Monsenhor Lefebvre é um modelo, em 2004, um modelo de prudência sobrenatural, ou um modelo de acordo em seu tempo com os inimigos da Igreja. E o reconhecimento das ordenações é unilateral, ao passo que esse reconhecimento se faz por meio da comunicação dos nomes dos futuros padres. É assim que se faz? O que quer dizer zelo amargo
para qualificar a conduta dos que são contrários a um acordo, chamado zelo amargo, ele. A lista é longa. Conclusão: Monsieur de Galareta é um homem fraco que, nas palavras, se opõe ao lobo, mas nos atos treme diante da sombra do lobo. Não ousando prender-se ao lobo, ele não lhe resta, por enquanto, em sua autoridade, senão ligar ao rebanho que condena a sua fraqueza. É, pois, ele o cúmplice ideal. Foi cúmplice, falso oponente contra Monsieur Felé, o que permitiu a Dom Felé, ambicioso, continuar no cume de sua comunidade em 2018, apesar dos resultados catastróficos de seu discreto trabalho de subversão, apoio e submissão a uma Roma cada vez mais destruidora, como nunca, da fé e da moral. Hoje está aí, o Papa é o retrato mais desgraçado que se pode imaginar. Esta explicação dá uma grande clareza ao conjunto da obra do bispo desde 20 anos para cá. Se Monsieur Felé fosse o promotor oficial da esquerda triunfante contra a direita discreta, o Mundo Felé contra Le Monde Felé, jornal, contra Le Figaro Galareta. Por que Le Figaro? Porque é outro jornal do país. Porque não há espírito de combate. Porque as afirmações públicas de suas discretas traições são feitas sempre a conta-gotas nos meios burgueses, em Albano, em Versailles, em Paris, em Villeparisis, para não ser linchado por uma assembleia de fiéis de base mais firme na fé e ligadas mais fortemente a Monsieur Lefebvre. Que os resistentes do interior, de dentro, cessem de se apoiar em Monsieur de Galareta na medida em que ele voltar de seu acordismo, que rezem sobretudo para que ele se torne um bom bispo, um modelo de verdadeira santidade sacerdotal, isto é, um pastor que protege o rebanho contra o lobo, em vez de entregar o rebanho para o lobo. Senhor Bispo, nós não procuramos senão vos ajudar no caminho de uma conversão que faria grande bem à Igreja e à fraternidade de São Pio X e às almas. É o autor do texto, né? Pela para Dom Galareta, se eu gostei. Bom, rezar pode. Se fiar nele depois não é tão simples.